Otimismo versus fé. Seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Neste vídeo eu quero falar com você sobre a diferença que há entre ser um otimista e ter fé. Será que basta sermos otimistas diante de um problema para além da nossa possibilidade de solução? Ou então diante de um cenário caótico? Será que o otimismo é suficiente para nos manter de pé frente às adversidades? Vamos ser mais exortados, consolados e edificados? O problema é que muitos trocaram a fé pelo otimismo. Conhece a história do pensamento positivo? Pois bem, então você sabe exatamente do que estou falando. É mais fácil um pessimista se converter do que um otimista, porque o pessimista considera a realidade e não tem esperança por causa dela. Mas o otimista nem a realidade considera. O otimista anda contra a realidade, colocando a sua esperança na negação dela, achando que as coisas vão se encadear para o que ele próprio considera ser melhor. Mas o que pensamos ser melhor para nós, muito frequentemente não é o que Deus chama de melhor para nós. Nós andamos por fé e não por otimismo. A fé não nega a realidade, mas a enfrenta confiando no Senhor, confiando no que o Senhor está fazendo, confiando de que tudo coopera conjuntamente para o bem de quem ama a Deus, sobremodo as coisas ruins também cooperam. O otimista não discerne o seu caminho, ele vê o mal e não se desvia dele, mas diz assim: eu continuarei em nome de Yeshua e nada vai me abalar. O problema passa por cima dele e o tritura todo. Então ele questiona a Deus: por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Porque o que vive pelo otimismo e não por fé ainda faz transferências de responsabilidade. Ele não assumiu ainda a sua responsabilidade perante a vida. Por isso, não pouco frequente, quando as coisas não andam como ele quer, cheio de otimismo, ele atribui a Deus a responsabilidade de passar por tudo que ele dizia antes que Deus haveria de poupá-lo. Mas lembre-se, ele é um otimista. Então, mesmo tendo levado um choque de realidade, ele prossegue, de preferência pela pior via, para provar que nada pode abalar a ele, enquanto os discípulos do otimismo vão lhe ovacionando, dizendo: nossa, que homem de fé, que mulher de fé. Ela não se deixa abater, mas se levanta e insiste naquele caminho. E aí este ou esta vai e se arrebenta de novo, até que aquilo que ele chamava fé se dissolve na coleção de frustrações e problemas. Diante de Deus, a gente tem que começar desistindo de nós mesmos, de nossas produções, de nossos anseios, do nosso velho modo de pensar fantasioso, morrendo para si mesmo, a fim de que Deus possa encontrar caminho em nós. O pior disso tudo é quando o otimista se torna um líder, e ele ensina esses valores de vento a todos quanto possível. E esta é a maior preocupação, porque quem vai resistir ao dia mau, não tendo em si mesmo fé firme e concreta provada no fogo? Se eu ensino a alguém o faz de conta do otimismo contra a realidade em fé, estou ensinando a essa pessoa a receita da dissolução, de como se fragmentar, de como se dissolver. Isso significa que não devemos nos alegrar diante de tantos problemas? Pelo contrário, significa que só conseguiremos nos alegrar em verdade, não fechando os olhos para a realidade, mas resistindo pela perseverança em viver sobre a palavra, sobre este fundamento inabalável que nos dá esperança e implica em decisões, discernimentos, provações, tentações, resiliência e paz, provinda da confiança em Deus. No tempo do profeta Ezequiel, por exemplo, existiam muitos otimistas. Eles pregavam paz quando o que se aproximava era uma grande calamidade. Por isso odiaram Ezequiel, pregador da verdade, porquanto a palavra de Ezequiel era amarga para eles. Vamos ver isso? Em Ezequiel capítulo 13, dos versículos 10 a 14, está dito: porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, em algumas traduções está cal, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saraivas, caireis.
e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão onde está a argamassa com que a cobristes. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa argamassa não temperada, que em algumas traduções também está cal, é o otimismo de dizer que vai tudo bem, quando na verdade não havia paz nenhuma e estava vindo uma grande calamidade. Aí você ainda não entendeu e por isso diz assim: mas Jesus disse que devemos ter bons olhos para tudo. É justamente aí que os otimistas caem. Porque ter bons olhos para eles é pensar positivamente acerca do mal que nos sobreveio. E em fazendo isso, se fixam em tentar coibir a realidade contra os próprios efeitos que a realidade traz sobre eles mesmos. E resistem até onde conseguem, até adoecer. Porque quando o profeta diz em Abacuque 3, 17 e 18: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele está sendo otimista ou está encarando a realidade com fé? Ele não está desconsiderando a realidade, mas ainda que a realidade se traduza em um cenário de calamidade, eu tenho olhos bons. Eu não fantasio que Deus vai mudar este cenário para que eu não sinta dor. Não. Eu encaro a calamidade através da confiança em Deus, com bons olhos de que aquilo que está fora do meu alcance, Deus o sabe, e conduz para me aperfeiçoar nele. E como a redenção não vem de mim, eu sei que não sou um super-homem, me dou o direito de se entristecer, porém sem perder a esperança. E não tento me alegrar na minha própria loucura de fechar os olhos para a realidade, me implodindo por dentro a cada choque de realidade que me visita, contra as minhas fantasias de uma falsa paz e um seguro de vida divino. Mas eu me alegro no Senhor, que sabe o que é necessário. Eu queria ler um último texto aqui com vocês, só para concluir, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 8 e 9, que o apóstolo Paulo diz assim: mas nós, que somos do dia, quem é do dia vê aonde caminha. Sejamos sóbrios, ele está dizendo, sejamos vigilantes, discernindo todas as coisas, aprendendo em nosso caminhar, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Isso é o que nos dá essa resistência à dura realidade. E tendo por capacete a esperança da salvação, tendo a nossa mente esperançosa no trabalho de Deus por nós, ou você acha que o trabalho de Deus acabou? O Espírito de Deus está nos conformando à imagem de Cristo para nos apresentar como dízimos, primícias para Deus, e entrarmos no descanso com Ele. Porque Deus não nos destinou para a ira, os pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre de paz, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu creio, eu admito os dias ruins com paz, porque sei para onde o Senhor está me levando. O otimismo ainda é viver por vista. A fé está para o inalcançável do ser humano. Não veja com otimismo, veja com fé. Ou somos da fé alicerçada na rocha inabalável que é Cristo Jesus, ou seremos apenas meros otimistas da fé falsa de porcelana, o otimismo, que não resiste ao dia mau. Amém? Se você gostou dessa mensagem, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você e muita fé. Shalom Adonai.